Processos de fusão e de aquisição que são bem-sucedidos e alguns que não são bem-sucedidos. Geralmente os que não dão certo, né, é porque a conexão com as pessoas, com as lideranças, com as equipes, a cultura não funciona. Porque é de fato um momento onde o profissional, independentemente da área que ele atua, ele precisa ter um conhecimento muito grande do negócio que ele está atuando, além da área que ele está. Flexibilidade, no mundo que a gente está, toda hora muda. Se a gente não for flexível, a gente vai sofrer, vai quebrar. Disposição para aprender. Quantas pessoas no meu time foram contratadas para poder fazer o papel X e no final do ano está no papel Y? Totalmente diferente da descrição, né? E, naturalmente, tá? Gostar de gente. Gostar de gente como recursos humanos, não porque é RH, mas porque a gente lida com gente. Boa tarde, esse é o projeto Leadership Insights. Eu estou aqui hoje com ele, com Gustavo Firmino, que é diretor de RH de uma das unidades da Sygenta. Bom, Gustavo, um prazer ter você aqui hoje. Esse podcast a gente fala um pouco sobre gestão de pessoas, liderança e carreira. Então eu queria começar perguntando um pouco sobre você, sobre a sua carreira, o que você quer contar pra gente hoje dessa carreira incrível no agro. Tudo bem? Tudo bem, Luísa. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade da Pacífica Continental, que eu gosto muito, nós somos parceiros aí de longa data, né? Muito bom estar com vocês. Vamos lá, interessante, eu estou no mercado há 20 anos mais ou menos, né? E eu não comecei em RH. Às vezes as pessoas não sabem como foi esse comecinho, mas eu comecei na área comercial e depois estava numa companhia aérea, numa outra fase da minha vida, eu comecei super jovem lá. E da área comercial eu fui trabalhar na operação dessa companhia aérea. Eu fui tripulante, comissário de bordo. E fiquei lá por uns 6, 7 anos. Comecei a trabalhar depois com treinamento a bordo e capacitação do time de tripulação e depois eu fui naturalmente para a área de gestão de pessoas da companhia. Então eu costumo dizer que eu estou no RH por escolha, porque eu gosto mesmo, porque passei por outros caminhos diferentes, mas que me ajudaram hoje tá, como RH. E estou no agronegócio agora, já tem, quase 11 anos aí no mercado agro como recursos humanos. Incrível. Eu queria saber um pouco mais em que momento assim da sua carreira que você entendeu que você poderia alcançar um cargo, né, de alta liderança e que você gostou também dessa possibilidade. Legal, Luísa. Cargo de alta liderança, não pensava no começo. Estava muito longe também, né? Muita coisa para acontecer. Sim. Mas eu me recordo que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ocupar uma posição de liderança, uma coordenação, isso tem um pouco mais de 10 anos já, né? Foi algo interessante, porque eu tinha um papel que ele era estratégico, mas ao mesmo tempo eu estava com a mão na massa no dia a dia, na operação. Eu tinha uma equipe ali de 2 profissionais e foi muito gostoso. Foi difícil no começo, muito difícil, porque eu tinha que ao mesmo tempo receber informação, fazer acontecer, entregar não por mim, mas pelo meu time, né? Mas eu comecei a perceber que o meu papel ele tinha uma importância muito grande no que a gente fazia na empresa, na nossa entrega na companhia, mas mais do que isso, nas pessoas que estavam ali, né? E ajudar outras pessoas a entregar alguma coisa. Era um pouco desesperador no começo, né? Mas eu consegui entender que através do que eu fazia eu podia ajudar isso a acontecer. E aí, ao longo da minha trajetória, ocupando outros papéis de liderança, depois um pouquinho mais sênior, com um pouco mais de complexidade, eu comecei a entender o seguinte, obviamente, né, que toda responsabilidade vem com seus ônus e bônus, você tem que abrir mão de algumas coisas. Mas uma posição de liderança mais sênior, que eu costumo dizer, ela traz a oportunidade de a gente tomar decisões importantes numa organização. A diretoria dá a direção. É esse de forma muito simplista, mas é isso de fato que acontece. E ajudar a dar a direção numa organização é importante porque a gente ajuda o negócio a ficar bem, ficar sustentável, mas o impacto maior é nas pessoas. É no cliente, é na equipe e cada vez mais gente, mais pessoas. Eu falei, poxa, isso é gostoso, isso é interessante. Então é o que eu fui construindo e perseguindo ao longo da minha carreira. Incrível, dá pra ver que você é uma pessoa de people, é uma pessoa de pessoas. Legal. E muito interessante ver um pouco mais, né, da sua trajetória e o caminho que seguiu. Não necessariamente é um caminho planejado, mas que acaba acontecendo e tem tudo a ver no final das contas. Bom, como que você entende hoje que dentro da sua área ali de gestão funcionou para o momento que a sua empresa teve um tipo de fusão? Como que você lidou com esse desafio de integrar diferentes culturas de diferentes empresas? Como que isso funcionou dentro da sua empresa, que isso aconteceu, né? Te conto sim. Eu costumo brincar que assim, o bichinho do M&A, né, de fusão e aquisição, me picou um dia e me contaminou positivamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar no primeiro momento de fusão aí, quando estava numa companhia aérea, era a TAM, na época aqui no Brasil, com a LAN do Chile, e a criação do Grupo Latam. Depois uma consultoria que eu fiquei por um tempo numa Big Four, também atuei em programas de M&A, depois fui para a BASF, e aí fez um M&A de uma unidade de negócio grande com a Bayer,
E hoje, na Syngenta, nessa divisão de negócio que eu estou, a gente teve um crescimento muito grande, exponencial, nos últimos 3 anos, com 4 processos de aquisição, né? E o mais interessante é que quando a gente fala de M&A, a primeira coisa que vem na cabeça é finanças, né? Vai lá, faz o due diligence, levanta, faz valuation, todo aquele processo que finanças tem que fazer de fato. E cada vez mais eu vejo que o papel do RH tem sido muito relevante nesses negócios. A gente vê com uma força muito grande de processos de fusão e de aquisição que são bem-sucedidos e alguns que não são bem-sucedidos. E geralmente os que não dão certo, né, que não são bem-sucedidos, é porque a conexão com as pessoas, com as lideranças, com as equipes, a cultura não funciona. E aí que entra o nosso papel como recursos humanos, né? A gente está juntando gente diferente, com olhar diferente, com experiências diferentes, né? No meu caso, particularmente, nessa experiência mais recente, a gente teve uma oportunidade muito bacana de trazer empresas familiares muito bem sucedidas para compor um grande grupo nosso de distribuição na companhia, né? E tem dado muito certo, a gente vê um turnover bastante baixo, a gente preza para manter a marca ou então o elemento original dessas empresas regionalmente porque tem muita conexão com o cliente. E mais do que isso, apesar das empresas menores fazerem conexão com um grande ecossistema que eu digo hoje de uma multinacional, a gente tem aprendido muito com essas empresas. Então aquilo que é a essência, que é a relação com o cliente, que é o processo interno de conexão com as equipes, que é a forma de que algumas decisões são tomadas, respeitando o que é ético, o que é correto, o que é compliance, a gente não está mexendo, a gente está respeitando, né? Na medida do possível, obviamente que não é tão simples assim, mas a gente preza para manter isso. Sim. E a gente vê que quando a gente consegue manter isso, a gente não perde a mão no negócio, né? Muitas vezes, como recursos humanos, nós somos guardiões desse processo, porque a gente fica assim, pô, isso aqui tem que mudar, é verdade, é importante, mas como que eu mudo sem sacrificar? Como que eu atendo uma demanda maior da organização, do global, do corporativo, sem abrir mão do que é essencial nesse negócio, né? E no final você começa a entender que o RH assume um papel muito estratégico nisso, junto com finanças, junto com uma área jurídica, junto com uma área comercial. Muitas vezes uma aquisição, a gente fala, né? As fábricas, as lojas, o ativo físico, isso aí, se todo mundo for embora e ficar, não tem valor. Agora as pessoas, de fato, não é clichê porque eu sou RH, mas de fato as pessoas é que fazem o negócio ser bem sucedido numa aquisição ou não, e é um pouco do que eu tenho vivenciado como RH nos últimos tempos. Muito bom. E ali dentro da empresa, nessas movimentações, eu queria te perguntar também, o que você espera de uma pessoa que está em média gestão, quer buscar um cargo de liderança? Quais são as posturas dentro da própria empresa que você acha que é uma movimentação importante para pessoas que aspiram a esse tipo de cargo, né, de crescimento, e em momento de fusão também, que é um momento difícil para todas as pessoas, mas passar por isso da melhor forma e ainda assim crescer ali dentro e gerar resultados positivos e gerar resultados para todos positivos, né, para a empresa e para ela mesma. Geralmente, uma média gestão, não é regra, tá? Mas é quando acontece um movimento que eu falo muito, que é um gestor de pessoas acaba virando um gestor de gestores. Está lá no pipeline de liderança do Rancharão, o livro é muito bacana, recomendo inclusive. Essa mudança de uma gerência média para uma gerência executiva, para uma diretoria, tem um significado muito importante. Porque é de fato um momento onde o profissional, independentemente da área que ele atua, ele precisa ter um conhecimento muito grande do negócio que ele está atuando, além da área que ele está. Então, vou trazer aqui para a minha realidade como recursos humanos, né? Hoje, existe um time, e eu tenho o prazer de ter um time muito competente, que tem um conhecimento técnico muito bom. No final, o papel da liderança sênior de RH é conseguir fazer as conexões com as demais áreas. É conseguir estar numa mesa de negociação e fazer algumas influências ou negociações em prol do negócio das pessoas. E para que isso possa acontecer, a gente tem que sair do ar-condicionado, que eu brinco muito, né? E conhecer o negócio, conhecer o cliente, entender qual a demanda, a sazonalidade de faturamento, de venda, de crédito, de fornecedor, fora da minha zona de conforto, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso traduzir tudo isso nas ações que eu tenho na minha área como expertise. E uma alta liderança não atua sozinho, nenhuma função atua sozinha, né? Mas muito mais essa posição tem alguns elementos de habilidades mesmo, de capabilities, de competências relacionais muito importantes. Independentemente da cultura de uma organização, mais relacional, menos, mais processual, menos, essa questão relacional é importante. E não é relacional porque eu sou legal, tapinha nas costas, vou me relacionar com as pessoas. Não. É de se conectar, é de ouvir, é de entender o lado do outro. Esse lado do outro é tanto de uma equipe quanto de um diretor que é parte teu, ou de uma outra unidade de negócios, ou é do global. É uma virada muito importante.
E muitas vezes, muitas pessoas nem querem, porque, poxa, eu não estou disposto a dedicar energia para isso. Eu prefiro ficar nesse espaço, atuando de uma outra maneira. E está tudo bem. É muito mais escolha mesmo de provar de como que isso funciona. Muito bom. E assim, a gente vê hoje em dia a geração Z, às vezes com uma dificuldade de entrada no mercado, mas pessoas que aspiram também por cargos de liderança. Mas eu queria perguntar especificamente no seu setor, assim, a gente sabe que o agro, ele representa 30% do PIB, então é um número muito significativo, é um setor muito importante e a gente quer entender um pouco mais sobre como você vê essas pessoas também entrando nesse setor e se você acha que as pessoas estão interessadas ou não e como se interessar por um setor de um crescimento tão expressivo, né? Perfeito. O mercado agro ele tem crescido assim muito nos últimos anos. Esse ano de final de 24 para 25 tem uma questão climática que traz alguma dificuldade, algum desafio, mas é cíclico. O mercado agro ele tem uma tendência de crescimento no Brasil muito grande. E se a gente for pegar os últimos 3, 4 anos, eu mesmo tive a oportunidade acho que foi 2023, lá na nossa unidade de negócio, a gente teve um crescimento que a gente criou mais 600 postos de trabalho. 600 posições, em sua maioria comercial. Né? É muita gente. Então, se a gente falar que pessoas de gerações distintas não têm espaço ali, é mentira. A gente contratou uma moçada muito jovem, inclusive, recém-formada, que vinha de um estágio para poder compor o nosso time, as nossas equipes. Né? Tem um ponto interessante. Eu sou de São Paulo, eu nasci aqui em São Paulo. Uma brincadeira que a gente faz lá na companhia, no mercado agro, é o seguinte: muitas vezes quem está fora desse mercado é o cara que nunca viu um pé de soja na vida, né? A gente fala muito isso. E eu mesmo, antes de vir para esse mercado, nunca vi um pé de soja na vida. Eu cresci aqui, na capital, né? É outra realidade. E a gente talvez tem pouco acesso ou pouca informação o quão incrível, o quão rico, o quanto é desafiador, o quanto a gente aprende no mercado como esse que você bem colocou. Sustenta, de certa forma, o PIB no nosso país, né? Primeiro que é um mercado que tem propósito de alimentação. O mercado tem propósito de trazer sustento não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. O Brasil é o principal exportador aí de muitas commodities. Isso é incrível. Soja, milho, algodão. É interessante demais. A conexão que isso tem com o mercado como um todo. Quando eu falo de café, quando eu falo de hortaliças, quando eu falo do supermercado no nosso dia a dia. E a inteligência que existe por trás disso. Eu tenho área de pesquisa e desenvolvimento, área regulatória, produção, marketing estratégico, até chegar no comercial e com equipes que estão atrás dando apoio. A gente precisa de gente boa, independentemente da idade, de onde vem, do qual contexto. Muitas vezes é um mercado que não é tão atraente para quem não conhece. E o meu convite é, dá um Google, procura alguém que você conhece no LinkedIn do mercado agro de alguma empresa e troca uma ideia. Porque é incrível, é um mercado que tem muito a ser feito ainda e de muito crescimento. Então acho que me alonguei até na minha resposta, tá? Não. Mas é até um pouco da minha própria experiência, de passar por outros setores, outras indústrias riquíssimas, super interessantes em termos de aprendizado, mas vim para um mercado onde eu posso ver algumas coisas que eu não vejo na capital com muita frequência e que tem muito valor para o nosso país, e para a economia e para o mercado de trabalho como um todo. Sem dúvidas, eu acho que trabalhar com propósito é o que faz de fato a diferença ali no dia a dia, tanto para a equipe quanto o resultado na empresa, né? Então, aproveitando esse gancho, você contando um pouco sobre carreira e sobre o seu setor, eu queria saber, na sua equipe, qual que é a característica que você mais valoriza e que você acha diferente nas pessoas que atrai assim um olhar, porque aquela pessoa pode provavelmente alcançar voos muito grandes, assim, como é que você Legal. vê isso? Eu vou responder, eles vão assistir depois, tá? Então eu espero que eles concordem comigo também. Flexibilidade. A gente vive, não é no mercado que eu atuo, mas o mundo que a gente está, toda hora muda. Se a gente não for flexível, a gente vai sofrer, vai quebrar. Flexibilidade, abertura ao novo, né? Isso é mais do que importante. Disposição para aprender. Quantas pessoas no meu time foram contratadas para poder fazer um papel X e no final do ano está no papel Y? Totalmente diferente da descrição, né? Imagino que a Pacífica tem esse desafio. Você vai conversar com algum cliente, né? Totalmente. Ah, me dá a descrição da posição aqui da vaga. Nossa, mas me ajuda a entender o que é. Tá tudo bem, é isso mesmo. A gente tem que conviver com isso, porque nem sempre as coisas vão mudando com muita frequência, né? Sim. E essa disposição de aprender é bastante importante. E, naturalmente, tá? Gostar de gente. Gostar de gente como recursos humanos, não porque é RH, mas porque a gente lida com gente. Então, flexibilidade, gostar de gente e a abertura ao novo, ao aprendizado, eu vejo que é essencial para se dar bem no nosso time. Muito bom. E assim, na sua carreira, você não necessariamente quis começar e almejou estar no lugar que você está, mas você chegou lá.
Então, me conta um pouco mais, assim, como que você achou o agro, como que isso entrou mais de fato na sua vida e você se identificou tanto com isso, então a gente quer saber um pouco mais sobre esse Conto, momento de carreira, assim, de encontrar ali o seu propósito nisso. conto sim. É interessante porque, apesar dos lugares que eu passei serem muito distintos, aviação, uma Big Four, depois em consultoria, depois ir para o mercado agro, todos esses negócios têm um elemento gente como um diferencial competitivo, um diferencial estratégico. Numa companhia aérea, se eu tenho um bom serviço, um bom atendimento, ela prospera. Numa consultoria, se eu tenho equipes de consultores, sócios, sêniores, enfim, bem preparados, o negócio prospera. E no mercado agro, se eu tenho uma equipe competente para desenvolver o produto, acessar o mercado, vender o produto, atender o cliente, ela prospera. Então, de certa forma, apesar, Luísa, do mercado ser diferente, né, e esses lugares que eu passei são distintos, existe uma conexão muito grande que são lugares onde a valorização do capital humano ela é muito forte, ela é um diferencial para o negócio ter sucesso, né? E é o que eu tenho vivenciado hoje aqui dentro. É óbvio que a gente hoje tem um desafio porque o mercado está competitivo não só em concorrência de cliente, mas também de gente, né? Os custos de operação são muito altos, então como que a gente consegue equilibrar também para oferecer um pacote de compensação competitivo para o profissional? E muito mais do que isso, atender expectativas distintas. A gente, como uma companhia que é no Brasil, é internacional, mas uma atuação muito forte no Brasil, o nosso país é um país continental. Então, a realidade e a demanda que eu tenho das minhas equipes que estão aqui em São Paulo no escritório são totalmente distintas do Mato Grosso ou de Goiás ou da Bahia, né? Então, é um pouco dessa conexão que a gente tem que adequar. E, apesar de muitas indústrias ou muitos setores terem isso com bastante relevância, o mercado agro tem com muita força. A gente tem muito espaço ainda de fazer, de trabalhar, de provocar mudança. É algo que me dá bastante ânimo. Sim, sem dúvidas. E até aproveitando, você falando um pouco dessa projeção à frente do setor, como você imagina, assim, daqui a 5 anos que as coisas vão estar dentro do setor agro? Você acha que o crescimento ainda vai ser cada vez maior? Como que você imagina esse momento para o agro? Essa pergunta é difícil, porque se daqui 5 anos o pessoal assistir esse vídeo, vamos ver se eu estou acertando ou estou errando, né? Eu acho que vai acertar. Mas é interessante porque, assim como qualquer outro negócio, ele é resultado da sociedade, né? Ele é resultado de como que a gente se comporta. Eu vejo que as grandes empresas, e as pequenas também, elas são ou deveriam ser um resultado da sociedade. Tanto em questão de força de trabalho, tanto em questão de equidade, tanto em questão de produtos ou serviços que desenvolve para devolver para a sociedade. Acho que esse é um ponto muito grande, né? E o mercado agro ele vem numa tendência muito positiva de se mostrar para a sociedade da da importância de sua responsabilidade social, da sua responsabilidade ambiental, ESG, que muito mais do que uma moda, é algo que precisa ser cumprido e que a gente acredita muito, né? E como é um mercado com crescimento muito forte nos últimos anos, eu vejo que para o futuro ele continua numa crescente de crescimento e ao mesmo tempo ajustando esses espaços, ocupando espaços que talvez não ocupavam antes, na mídia, em eventos, em contatos, na educação, para que justamente tudo que falta de conhecimento caia por terra e a gente tenha mais gente acessando, mais bons profissionais lá dentro, a sociedade entendendo também como que esse movimento acontece. E obviamente, né, eu vejo que muito assim é também o impacto da tecnologia. A forma de fazer negócio hoje não é igual a de 5 anos atrás, que não vai ser igual daqui a 5 anos também. A forma da gente lidar ou se comunicar com os colaboradores vai ser diferente também. Ainda mais nós temos equipes remotas, né? Hoje a gente fala, o e-mail é mais para formalizar alguma coisa, é WhatsApp toda hora, né? WhatsApp ligação, WhatsApp ligação. Daqui 5 anos, não sei, mas vai ser diferente, não vai ser igual hoje. Talvez muito mais rápido, muito mais dinâmico. Algo que eu aposto e que eu acredito e eu gostaria muito também, na verdade, é que apesar de todo o crescimento dos negócios, tanta tecnologia, tanta mudança que a gente tem vivido, que a gente tenha cada vez uma tendência mais humana de tratar as pessoas, de tratar para o indivíduo, de olhar a individualidade de cada um. Cada vez está mais claro que o que a gente faz não funciona para todo mundo, é sempre para o indivíduo. E eu vejo que é um caminho que o mercado pode levar com muita força e o agro com certeza nesse caminho também. Sim, eu acho que aproveitando esse momento que a gente está falando de inovação, pode até parecer um pouco polêmica a pergunta, mas não é. Eu queria saber mesmo a sua opinião sobre esse novo modelo que surgiu e emergiu cada vez mais durante a pandemia, né, que foi o home office, essa nova forma de trabalhar que
atrai muita gente, principalmente falando da geração Z, mas falta às vezes aquele olho no olho. Então, o que você enxerga assim desse novo momento, dessa nova organização de trabalho nos dias de hoje? Essa pergunta é polêmica, hein? Um pouco. Que isso. Se eu pudesse resumir o meu ponto de vista, Luísa, ele seria resumido em uma única palavra: equilíbrio. Equilíbrio. É claro que cada empresa, cada organização tem a sua cultura. E muitas nasceram nesse momento de trabalho remoto, nasceram na pandemia, é do digital. Outras são mais tradicionais. Outras têm um elemento olho no olho, como você colocou, muito mais forte. Então, de verdade, eu já quebrei muito a cabeça com isso, em discussões, em conversas, em reunião. Mas se chegar num modelo que é o correto, acho que a gente não vai chegar. Depende da realidade de cada negócio, de maturidade, de cultura, de tamanho, de necessidade, né? Mas o equilíbrio é interessante, porque o equilíbrio faz com que tudo bem eu trabalhar de forma remota, quando a minha função permite, quando a maturidade do meu time entende isso. E quando a gente está no momento onde isso funciona até com o uso de ferramentas como tecnologia. Mas tudo bem também o estar presencial, mas estar presencial em momentos que importam. Em algumas empresas, o momento que importa são 2 vezes na semana. Em algumas, os momentos que importam são 5 na semana. Mas momentos que importam. Olho no olho, conversa, relacionamento, resolver aquilo que a gente não resolveria pelo Teams ou pelo Zoom. Eu acredito muito nisso. O que eu não acredito? Tá? Que o trabalho presencial sirva como controle. Isso eu acho que não é valor. A gente tem que tratar, eu falo muito para o meu time, como RH, a gente tem que tratar adulto como adulto. E a partir do momento que eu contratei alguém para uma organização para atuar numa função de forma profissional, é um adulto, trata como adulto. Né? Então acho que é buscar o equilíbrio mesmo. E respeito muito as empresas que estão 100% remoto, home office. É incrível, né? E para muitas pessoas é o sonho. Para muitas pessoas, muitos colegas meus falam, isso aqui para mim é um pesadelo. Nunca ia ficar na minha casa, quero ver gente, quero circular. E o oposto também é verdadeiro. Para muitas pessoas, o 100% presencial é difícil. Esse equilíbrio ele é bastante importante. É óbvio, se a gente continuar essa discussão, vai para outras esferas, da esfera social. A gente está em uma capital como São Paulo. Se deslocar de alguns bairros mais periféricos até a Berrini aqui, às vezes, num dia de chuva como hoje, março, 2 horas de transporte público. Como que a gente pode equilibrar com a vida pessoal, com o bem-estar? E é o papel do líder, o papel do RH e ter essas provocações. Então, é um pouco de muito que eu já pensei a respeito, tema que eu adoro, mas que não tem uma definição clara. Equilíbrio, eu acho que é a palavra-chave nesse momento para isso. Com certeza, eu não me imaginaria uma palavra para definir melhor. Muito legal saber o seu posicionamento sobre e a sua ideia mesmo da visão do negócio sobre trabalhar tanto presencial quanto home office. É uma dificuldade, às vezes, que as pessoas encontram nessa geração Z entrando no mercado de trabalho, querem empresas que são home office, mas querem também estar próximos à liderança. Então, às vezes, até um posicionamento incoerente de algumas pessoas da própria geração que querem estar mais próximas, mas às vezes buscam também por esse home office. Então, acho que o equilíbrio é a palavra perfeita, como você muito bem utilizou. Então, assim, para a gente fechar o nosso assunto de hoje, que foi incrível, tenho certeza que todo mundo que está assistindo, e para mim foi muito enriquecedor, mas eu queria que você fechasse contando uma dica para as pessoas que querem entrar nesse mercado de trabalho. Vou puxar para o agro, vou puxar para o seu lado, mas que estão começando e não sabem muito bem ainda como entrar, como se posicionar, quais são os skills mais importantes. Então, se você puder fechar com uma boa dica para essas pessoas, eu acho que vai ser muito Com certeza, enriquecedor. Com o maior prazer, Luísa. O mercado agro é um mercado muito relacional, é um mercado de gente, as pessoas se conectam. Então, se você está em alguma região onde acontece algum evento, alguma feira, alguma palestra, independente da sua área ou não, vai. Você vai conhecer gente do mercado, você vai se conectar com essas pessoas. Eu tenho certeza, independente da empresa, até meus concorrentes aí, você vai ser muito bem recebido. Você vai conseguir entender um pouco mais. E aí os caminhos se abrem. Se você está num lugar onde o acesso ele é menor, talvez num grande centro, né? Tá aí para que a tecnologia? Tem LinkedIn para isso, tem rede social para isso, para você buscar pessoas e se conectar também, para entender um pouco melhor a respeito. O mercado agro, apesar de uma vertente bastante técnica, que é a engenharia agronômica, né? Ela precisa de advogados, ela precisa de profissionais de RH, precisa de FP&A, precisa de crédito, precisa de, enfim, de marketing, precisa de muita gente, né? Marketing tem um espaço gigantesco, várias frentes de marketing para isso, inclusive. Que ótimo. Então, você buscar pessoas e se conectar é um caminho que eu vejo que pode ajudar bastante.
Bom, muito legal, foi muito bom aprender mais sobre o agro e mais sobre a sua área de pessoas e conhecer mais da sua história. Muito obrigada por estar aqui hoje nesse projeto, no Leadership Insights. Eu sou a Luísa, sou analista de marketing da Pacífica e muito obrigada para todo mundo que está assistindo também. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer.